Aqui vamos falar hoje da BIOS UEFI, né? Que é a gente falou lá de hierarquia de memórias, é, e a gente tem a memória de trabalho, que é a RAM do computador, que é a Random Access Memory, tá? Que é a memória de trabalho, tudo que a gente precisa para o computador trabalhar fica nessa memória. O computador busca lá, leva para lá, ele tem as caches L1, L2, L3, eles têm os registradores. Lembrando, nem todos os os processadores trabalham com as três caches, tá? E aí para baixo a BIOS ela tem um grande problema que ela é uma memória volátil, ou seja, faltou energia, ela perde conteúdo. E aí, toda vez que a gente desliga o computador, a gente tem que recarregar novamente o sistema para que voltar a funcionar, porque ele não tem, ela é volátil, né? Então, abaixo delas nós temos a memória em massa. Aí nós estudamos memória e eu falei para vocês que o computador enxerga memória virtual e não apenas a memória real. Ele tem a RAM mais, que é a memória principal, e mais a memória secundária, que é a memória em massa. Normalmente ela está em disco. Essa memória ela é formatada como a memória principal, é uma área do disco que é separada para fazer swap, né? Para fazer essa troca entre a memória principal e secundária. Essa área não é acessada por um usuário comum, tá? Ela é acessada só pelo sistema e ela tem a configuração dela de acordo com a configuração da RAM, dos espaços em RAMs, né? Então, quando eu carrego um aplicativo, esse aplicativo carrega a memória virtual, que é a soma da memória primária e a memória secundária. Essa memória virtual contém um endereço de um ponteiro, né, que vai apontar para um lugar, né, que aponta para a memória principal ou para a memória secundária, porque as páginas ou os espaços em que está sendo armazenado o dado pode ser tanto na memória principal quanto na memória secundária, e durante a execução desse programa esses espaços estão sendo trocados entre as duas memórias, então ele está alterando de endereço. Tá? Mas o programa não pode enxergar um endereço variável, ele tem que enxergar um endereço fixo, então ele enxerga o endereço que vai apontar para onde está isso na memória, se é na memória principal, se é na memória secundária, né? Então tem dentro dele o endereço do ponteiro, né, que vai apontar para a variável, e esse ponteiro ele é variável, tem hora que tem um endereço, tem hora que tem outro, né? Então, aí, como o sistema ele é volátil, a memória RAM e a memória de trabalho ela é volátil, então toda vez que eu ligo o computador, não tem nada na memória RAM, o computador não vai conseguir trabalhar, tá? Então o computador é configurado, ele tem uma memória RAM que é o Read Only Memory, que é uma memória que é não volátil, ela é perene, ela é gravada, e a partir desse momento que ela que ela é gravada com esses programas de inicialização e configuração básica do computador, tá? Ela não pode ser mais apagada, tá? Então, o que que acontece? Ela, toda vez então que eu ligo o meu sistema, o sistema já sabe que em vez dele ir na RAM procurar isso, ele vai na ROM que está no mesmo nível da RAM, tá? Só que ele é uma memória perene, é uma memória de inicialização do computador. Ele vai lá, ele tem um microprograma escrito lá, ele vai executar esse microprograma. Esse microprograma ele é composto de duas partes, né? Que é o primeiro, é o POST, o Power On Self Test, ou seja, ele faz o teste em alguns periféricos, tá? E depois desses testar esse periférico, tiver tudo ok, ele passa para a segunda parte, que é o boot, que é carregar o sistema operacional. Normalmente esse sistema operacional, essa carga desse sistema operacional, esse básico, é uma coisa que a gente chama de kernel, mas vocês vão aprender isso em outra disciplina, né? Kernel é cérebro em inglês. Então, essa parte do sistema operacional que é para configurar a máquina para trabalhar inicial, ela fica no início do pendrive, ela fica no início do HD, ela fica no início do SSD, ela fica no início do Live CD, né? Para facilitar a busca, ele pega isso, carrega na RAM. A partir do momento que isso está na RAM, que é dado o boot, o computador está disponível para você poder trabalhar, tá? Então a BIOS é uma coisa importantíssima do computador. Sem BIOS o computador não consegue trabalhar, porque você não consegue carregar o sistema operacional.
né? É muito bacana isso. Se o sistema operacional estiver carregado, se a máquina estiver trabalhando, se você tiver como tirar BIOS, você pode tirar BIOS lá que o computador vai continuar trabalhando, porque a partir desse momento que ele carrega o boot, ele está trabalhando com a memória RAM. Então a BIOS não faz falta nesse momento. Mas você desligou o computador e vai ligá-lo de novo, se não tiver BIOS, o computador não trabalha mais, ele é inútil, a placa-mãe é inútil. Tá? Então, a BIOS é muito importante no computador para isso. Tá? Bom, então a gente tem aqui, né? A gente vem estudando sobre isso, a placa-mãe, tudo controlador on-board hoje, para vários motivos, mas ele tem conexões com o mundo externo, né, para poder os periféricos de entrada e saída, para poder conversar, poder entrar dados, sair dados. Então a gente tem as conexões, tá? Conexões para placas on-board, a gente tem rede, a gente tem conexão USB, a gente tem conexão para monitor, teclado, mouse e internamente, né, a gente tem é, é, quatro componentes muito importantes, que é a memória, o processador, a BIOS e o HD ou SSD, né, a memória perene. Então a gente tem a memória RAM, a memória secundária, a memória ROM, que é a BIOS, e o processador, BIOS ou FE hoje. Tá? Bom, então aqui como é que eu passo, né? Você liga o botão, tá, do computador, né? Você liga o computador, a BIOS identifica qual que é o hardware, né? E aí ela testa o hardware. Primeiro identificar o hardware, porque hoje, na verdade, né, a BIOS, a UFA é um pouco diferente, mas a BIOS, né, você compra a placa-mãe. Eu falei para vocês, o importante quando você vai comprar a placa-mãe é você saber o socket que está lá, para você saber qual que é o chip que você vai colocar, qual o processador que você vai colocar lá, mas a placa-mãe ela já vem com a BIOS. Tá? Então, a BIOS não é do mesmo fabricante da placa e às vezes nem do mesmo fabricante do processador. Ela não é pode não ser do mesmo fabricante da placa, nem do mesmo fabricante do processador. Realmente a gente tem alguns fabricantes de BIOS que são comuns, a AMD, a WARDS, né, que são BIOS. Então, eu posso ter o processador diferente daqui está lá, ele é configurado, né, para usar os processadores de acordo com o socket que ele tem lá. Então, vários processadores têm principalmente do mesmo fabricante, várias gerações têm o mesmo socket. Então, ele tem que saber qual que é para ele poder trabalhar. Tá? Então, ele vai identificar a BIOS que tem lá, qual que é os onboard que ele tem, aí depois ele vai testar. Tá? Aí depois que ele testar que está tudo ok, ele vai carregar o kernel do sistema operacional, né? Aí pode ser o MBR ou GPT, vai depender de como é que o sistema operacional está lá. Ele vai procurar o MBR, ele localiza o sistema operacional, carrega o sistema operacional na memória RAM e o computador está pronto para poder trabalhar. Tá? Bom, então a BIOS, né, é um acrônico de Basic Input Output System, ou seja, sistema básico de entrada e saída. É o sistema que reconhece o hardware e que faz o teste do hardware e que realiza o sistema operacional. Ele é muito importante quando a gente liga o computador, quando há falta de energia, que você liga o computador, ele é importante porque ele faz esse carregamento inicial. Tá? Bom, ela já falamos que ela é do tipo ROM, ela é não volátil, né? Mesmo que faltar energia, ela deixa de trabalhar, né? Ela não deixa de trabalhar, por isso que ela é uma memória não volátil, tá? E uma vez ela gravada, ela não é regravada novamente, tá? É, né? Então, eu já disse para vocês, né? Há outras placas que têm BIOS também, tá? Por exemplo, você compra uma placa de vídeo muito bacana, às vezes lá tem a própria configuração dela. O SCSI, que é uma interface de disco que a gente tem, ele tem a própria BIOS dele. Então, quando eu ligo o computador, a BIOS, além de reconhecer o hardware, ela vai lá, verifica quais são os hardwares que estão instalados lá, e se houver alguma BIOS secundária, ela ativa essa BIOS secundária para poder conversar entre ela e fazer a reconfiguração do sistema operacional. E a BIOS, né, ela possui também, né, ela vem com uma configuração de fábrica, por exemplo, ela vem com um relógio,
né? O fabricante faz a placa, ele coloca a BIOS e inicializa o relógio naquela BIOS para aquele horário e aquela data que ele foi configurado, que ele foi colocado lá. Então, a partir desse momento, o relógio começa a contar a hora e os dias e somando. Só que esse relógio, essas horas, elas vão passando, o tempo vai passando, né? Se eu não tivesse uma forma de armazenar essas horas quando o computador é desligado, toda vez que eu ligasse o computador, ele voltava para a hora e data inicial que está gravado na BIOS, né? Então, o computador, a BIOS, além dela ser composta dessa parte não volátil, que ele é gravada e eu não consigo desgravar e ler isso mais, ele tem uma flashzinha perto dele, tá? E essa flashzinha, ela é alimentada por uma bateria, tá? Exatamente para poder guardar essas configurações que eu vou fazendo quando o computador vai estar funcionando. Então, por isso que toda vez que você liga o computador, aparece a data e a hora local de que de que o computador foi configurado a partir da data inicial. Se você zerar a BIOS, tá? Que a gente fala zerar a BIOS, se você resetar a BIOS, tirar a bateria, ou resetar a BIOS pela configuração da BIOS ou pelo jumperzinho RTS, o computador vai voltar na data e hora de inicial quando o computador foi feito. Então é muito comum, tá? Quando essa bateria ela tem uma vida útil. Né? Então é muito comum quando essa bateria pifa, né? Quando essa bateria atinge a vida útil dela. Tá? Toda vez que você liga o computador, ele fala para você que está com o erro de CMOS, que é o erro da flash que acompanha a BIOS. Tá? E se você der F1 para carregar, ele vai lá fazer todo outro teste, mas ele volta com a data e hora de início do programa. Tá? E pede alguma configuração que foi feita durante a configuração. Então ele volta para a configuração inicial de fábrica. Tá? Então você tem que refazer toda a configuração. Então toda vez que a bateria está ruim, aparece essa mensagem, erro de CMOS, a tecla F1 para continuar, você continua, ele volta sempre na data, com a configuração de fábrica dele. Então, quando acontece isso, significa que está na hora de você trocar essa bateria. Coisa fácil. Você abre o computador, né? Principalmente se for desktop, você abre, a bateria é visível, está aqui, né? Ela sempre fica perto da BIOS, você tira ela e coloca em outro lugar, vê a marca, o modelo, coloca ela no lugar, ela tem positivo e negativo, é como se fosse uma pilha comum, tá igualzinho uma pilha, a pilha é dona, mas é bateria, essas baterias de relógio que a gente tem é o mesmo modelo, tá? Positivo e negativo, você coloca certo e a partir do momento que você refaz a configuração, ele não perde mais até que a bateria. Mas uma vida útil de bateria, tá? Ela é muito grande, dura aí anos, tá? Muito difícil, menos de 4, 5 anos essa bateria pifar, porque ela usa para pouca carga, né? Bom, então as BIOS mais comuns, eu falei para você, é o ARD e a AMI, são os fabricantes mais principais. Então, normalmente, quando você dá boot no computador e o seu computador trabalha com BIOS, tá? Vai aparecer o nome do fabricante. A ARD aparece aqui no canto superior esquerdo da tela e a BIOS aparece em cima. O que muda de uma BIOS para outra, tá? É a configuração do hardware e a configuração dos bips, né? Eu falei para você liga o computador faz um teste e aí a primeira coisa que ele testa é o vídeo, né? Aí o vídeo tá bacana, tá? Ele vai dar as mensagens de teste que ele tá falando para você. Se outro rádio tá com defeito, ele vai botar lá. Se não dá, ele vai fazer teste de memória. Se não dá, ele vai carregar até que a tela esteja disponível. E se ele não conseguir, se o vídeo tiver pifado, se ele não conseguir fazer isso para mim, se o processador não tiver lá, se a memória RAM não tiver lá, então eu não vou conseguir saber o que está acontecendo no computador, porque o processador eu preciso, que é o cérebro do computador, e a memória eu preciso, que a memória trabalha, tudo o computador vai estar lá. Então, se ele tiver, o que ele vai fazer para mim? Né? Então, ele tem bips também. Então, toda vez que eu ligo o computador, ele dá alguns bips para falar para mim se está bom. Então, tem o bip ruim e o bip mal. O bip mal e o bip bom. O bip bom, ele dá um bip, se liga o computador, pip, pip, significa que o computador tá beleza, tá fendo e parando. Esse é o chamado bip bom. Se der um bip longo no meio do caminho, com alguns curtos e tal, se der dois bips curtos, significa que tá beleza. Se der bips longos, tá? Não estou muito lembrado direito, a gente vai falar sobre bip depois, mas tem o bip bom e o bip ruim. Se souber qual que é o bip bom, e o bip bom ele vai aparecer, vai fazer só uma configuração extra para a gente saber, né, se tem algum defeito também. Porque caso o computador não consiga conversar com o vídeo, né, ele tem uma maneira de falar para a gente se ele tem mais algum defeito.
Então, o que eu falei para vocês, a primeira coisa que eu vou fazer é o Power On Self-Test. Ele vai fazer, ver se o vídeo está bom e tal. Se estiver beleza, ele vai dar o bip bom e vai passar a carregar o sistema. Ok? E aí, eu tenho a BIOS, né? A BIOS, normalmente, quando começa a carregar, ele pode aparecer a configuração. Normalmente, eu aperto a tecla F2, na maioria dos computadores, mas varia. Pode ser F2, pode ser F8, mas na maioria dos casos, F2. Você entra na configuração da BIOS e altera a configuração da BIOS, se você quiser. Tá? Por exemplo, uma coisa muito importante para a gente fazer na BIOS, quando você vai instalar um novo sistema operacional, tá? Você tem o HD. Aí o seu HD está pifado. Como é que você vai fazer para carregar o seu sistema operacional pelo pendrive, por exemplo? Você vai querer dar boot pelo pendrive, você vai querer dar boot pela o Live CD. Como é que você vai fazer isso, tá? Sem porque a configuração de fábrica lá veio pelo disco, tá? Então você pode entrar no setup, ir lá na configuração de boot e alterar a sequência de boot. Tá? Por exemplo, em vez do boot começar pelo CD, pelo HD ou pelo SSD, eu coloco o boot para dar boot pelo pendrive, pela porta USB. Então, quando eu vou dar boot, o sistema, vai fazer a BIOS é a configuração do sistema, ele faz o post, depois ele faz no post, ele vê lá, aonde é que eu vou dar boot? Vou dar boot pelo disco, pelo CD, pelo pendrive? Então, se for pelo pendrive primeiro, ele vai no pendrive. Se o pendrive estiver formatado com sistema operacional, não pode ser um pendrive comum, tá? Tem que ser um pendrive configurado para dar boot. Aí ele vai lá dar boot, carrega e através do pendrive eu instalo um sistema operacional. Tá? É assim que a gente consegue instalar um sistema operacional. Ok? Eu falei para vocês que pode ser que eu preciso resetar a BIOS, ou acontecer algum problema, a BIOS está pifada, então eu faço o reset da BIOS, né? Eu entro lá na configuração da BIOS, faço reset inicial de fábrica, ou tiro a bateria, ou faço o RTS, que para limpar a BIOS, tá? Ele é próprio para isso mesmo, tá? Bom, e aí eu disse para vocês, né? É, eu tenho a BIOS, né? Aí ele vai executar o post. Se for detectado algum problema, tá? E ele não conseguir passar, quer dizer, mesmo que for detectado o problema, ele conseguir passar esse problema para mim pelo vídeo, ele vai dar também o bip. Né? Se der um bip curto, significa que a máquina está beleza e carregará o sistema. Se não, ele vai emitir bips de erros, né? E aí eu vou lá no manual da máquina para mim, no manual da BIOS com a máquina, tá? Com aquela placa, né? Tem que ser a placa com a BIOS. E aí ele vai falar para mim, olha, um bip é problema de memória, 3 bips é problema no processador, é problema na bateria e tal. Então, através do manual da placa, tá? Geralmente quando eu compro a placa ela vem com o manual e dependendo e de acordo com o fabricante da BIOS que eu uso, ele vai falar para mim, tá? Qual que é o problema que está acontecendo, por que que ele deu aquele bip, tá? Ele está querendo indicar o que para mim, ok? É, eu estou falando de bip para você porque, né? Se o computador ele tem esse recurso adicional, porque se ele não conseguir mostrar para mim no vídeo o que está acontecendo, eu tenho o bip, eu posso acompanhar pelo bip, né? Se for um problema, por exemplo, no processador, né, ele não vai conseguir mostrar no vídeo para mim. Então, eu preciso ouvir o bip para saber se está tudo beleza, tá? Então aqui, né, você tem aqui alguns bips, né? Então, eu vou para vocês, o bip vai depender da placa com o fabricante da BIOS, tá? Você olha no sistema. Bom, então, então tem o bip do bem, né? Que tá tudo bem. E se não, ele vai dar que tá tudo errado, aí eu tenho que procurar a bip, né? O bip feliz, né? Que eu falei para vocês. É o bip curto, normalmente um bip curto significa que tá tudo beleza e o que o sistema vai carregar, tá? Esse é o bip feliz. Tirando disso, qualquer outro bip é algum problema que está no computador. Se eu tiver o vídeo funcionando beleza, além do bip, ele vai mostrar para mim qual é o defeito. Então, por exemplo, como eu falei para você, se a bateria estiver ruim, tá? Ele vai dar na placa aqui, dar um erro de CMOS, apertar F para continuar, e ele vai dar um bip relativo a isso também. Então, se você pode reparar, se você estiver sem bateria, além dele mostrar na tela, ele vai dar um bip também, acompanhado dos dois, tá? Bom, e aí, o que acontece? A BIOS ela tem um sério problema. A BIOS antiga, ela é carregada nesse ela é carregada no, na, na,
no sistema, tá? Nessa memória RAM, ela só pode carregar disco até de 2 teras, tá? Então a BIP é uma coisa mais antiga e está surgindo, né, um novo sistema que é chamado de UFA, é Unified Extensive Firmware Interface, né, que é a interface unificada de firmware extensivo, tá? Ela não precisa de estar na RAM, ela pode estar numa memória flash, tá? Ou ela pode estar no disco, essa é a grande vantagem dela. Tá? Ela não precisa de estar no chip dele, ele é um programinha mesmo, na verdade, o computador é programado para isso. Tá? E o computador é novo, ele trabalha com FE, então ele já sabe que ele vai ter que procurar onde está essa FE, então essa é a grande vantagem. Ele já trabalha com disco de 64 bits, disco de mais de 2 teras, desculpa, trabalha com palavra de 64 bits e tal. Na verdade, ele é um pequeno sistema profissional muito mais apurado, tá, do que a BIOS, e eles podem estar lá na máquina, então ele me permite, tá, fazer diagnóstico. A BIOS, enquanto a BIOS não carregar, o computador não está disponível para nada, tá? E a UFA não, eu posso entrar remotamente pelo computador, dar boot na máquina, tá? Carregar o UFA e fazer um diagnóstico, fazer remoto. Então, ela é uma opção muito mais moderna, muito mais útil do que a BIOS, tá? Então, os computadores de hoje já não tem vindo com BIOS mais, tá? Eles estão vindo com a UFI, tá? Bom, só que a UFI, né, ela tem duas maneiras de trabalhar. Ainda tem lá o chipzinho, porque ela pode ter o boot e tal, e tem uma flashzinha lá para ajudar nesse carregamento. Eu tenho dois modelos, tá? Eu posso trabalhar no modelo UEFI, tá? Que é outra coisa, né? A BIOS trabalha só com 4 partições. A UEFI trabalha com 128 partições. Eu posso criar quantas partições? Acredito, 128 é muito. Tá? E eu tenho duas maneiras de trabalhar, que é a modo UFI, que já trabalha com o EFI, ou a modo BIOS, né? Que é o modo Legacy que a gente fala. Então, quando eu entrar lá no meu sistema, eu posso configurar. Eu quero que você trabalhe com o modo UEFI, ou eu quero que você trabalhe no modo BIOS, para gerar uma compatibilidade com os sistemas antigos, com os sistemas operacionais que não reconhecem a UEFI, que reconhecem a BIOS. Tá? Então, normalmente, os computadores modernos, eles vêm com o UEFI instalado, tá? E é feito para trabalhar com o modo Legacy, que é o modo BIOS, tá? Então, ó, como é que é feito isso? A UFI, eu vou dar o boot no sistema, vou ligar, ele vai, o UFI trabalha com GPT, não trabalha com MBR, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Tá? Aí ele vai no kernel do sistema operacional e já carrega o sistema operacional, porque o UFI já é um pequeno programa. Tá? Ele já está lá dentro para fazer isso. E ele trabalha com GPT. Quando eu carrego o sistema operacional, tem duas maneiras de fazer isso. Eu tenho a GPT e o MBR. Tá? São duas maneiras de dar boot pelo sistema. O que é MBR? MBR é o sistema mais antigo, tá? Ele fica localizado, procura no início do disco o que tem lá, tá? Ele tem algumas limitações, tá? Mas a maior limitação dela é essa que fica no início do disco, no início do pendrive, do CD. O que acontece? Se esse início estiver danificado, se esse início danificar, se eu tenho um pendrive, ou se eu tenho um HD, por exemplo, de 1 tera, um SSD de 1 tera, tá? O início dele danificar, o que vai acontecer? Eu perco aquele HD. Ele não serve mais para trabalhar com MBR, tá? Porque o MBR vai procurar na trilha zero, tá? Não vai achar e aí ele não carrega. Já o GPT, ele além de fazer carregar no início, porque é o padrão, né? Se eu não tem endereço nenhum carregado, se eu não tem nada para fazer, aonde que ele vai? Ele vai no início, que começa no caminho, no start do caminho, né? E lá ele carrega. Mas qual que é a grande vantagem do GPT? Além dele ter o sistema de boot no início, ele espalha esse sistema de boot por todo o HD, por todo o SSD. Então, caso esse sistema pife no início, o próprio GPT, o próprio sistema que ele é criado, vai no outro lugar onde tem o backup desse boot e carrega de novo na TV zero. Então, eu não perco o computador, tá? Essa é a diferença mais primordial entre o sistema GPT e o MBR. Então, por isso que o GPT ele já vai direto para o kernel do sistema operacional. Ele já vai direto para carregar o sistema operacional. O kernel é isso, tá? É o básico do sistema operacional para ele poder trabalhar. Já a BIOS não, a BIOS trabalha com MBR. O MBR tem uma segunda parte que é o bootloader, tá? Que é para carregar o boot.
Tá? Aí, depois que ele faz o bootloader, é que ele vai para carregar o básico do sistema operacional. Então, a diferença primordial entre o FAI e o BIOS é que a BIOS tem um bootloader e o FAI não. Então, eu elimino um sistema disso. Tá? Então, qual que é a grande diferença entre eles? O FAI tem uma nova inicialização, ele é mais rápido e seguro, trabalha com GPT, que tem essa grande vantagem, né, de não ter o boot, apenas uma cópia do boot no início zero. Tá? A BIOS é velha inicialização, é inicialização não segura, tá? E trabalha com MBR. Então, essas características principais. Hoje, os sistemas operacionais hoje moderno, Windows 10 para frente, ele trabalha com o EFI, tá? E GPT. Não o MBR, a BIOS está deixando de ser usado, tá? Bom, olha só para me saber como é que o meu sistema operacional faz, né? O que eu vou fazer? Eu vou dar Windows R, ó, tá? Vai aparecer, eu vou digitar aqui MS Info, tá? Ele vai abrir para mim uma tela e vai mostrar para mim qual que é a BIOS que eu tenho, ó, resumo do sistema. Eu venho aqui e vejo, ó, o meu modo BIOS está trabalhando no FAI, tá? Já está no modo mais moderno. Inclusive, a interface da BIOS é uma interface modo gráfico, mas muito fuleira, muito vagabundo. Geralmente ela é azul ou um pouco preta, mas ela é azul com as letras vermelhas. E a modo BIOS não, é uma tela, interface gráfica mesmo, muito bacaninha, mas bem mais amigável para a gente poder trabalhar. Tá? Então, também isso aqui eu consigo ver o meu sistema. Meu sistema operacional Windows 10 Pro, tá? A versão 10.0, compilação 1904, tá? Microsoft, o nome do fabricante, ele é 64 bits, tá? Então tá todo as configurações do meu sistema. Então eu posso saber que ele está com FAI, ok? Bom, e como é que eu carrego, né, a minha BIOS? Geralmente, né, eu aperto a tecla F2, entro na BIOS tradicional, é aquela tela, tem várias configurações, eu vou aumentando até as das teclas e de tab, eu vou passando pelas configurações e vou alterando. A UFA não, no Windows 10 principalmente, né, eu vou escolher a atualização, entro no PC, atualização e segurança, recuperação, clicar em recuperação, né, aí ele vai aparecer essa tela para mim. Aí nessa tela eu vou fazer, né, minha recuperação do sistema, tá? Ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, né? Se eu consigo olhar, né? Restauração do sistema, tá? Olha lá. Eu acho que ele apaga a tela, né? Não, ainda continua com a tela ainda. Não, vamos fechar aqui. Não, não vou fazer isso, não vou fazer essa instalação. Então, desde que ele vai. Atualização e segurança, né? Vamos lá, atualização. Abrir. Tá? Vamos lá, atualização e segurança, né? Ver se eu consigo abrir. Recuperação. Inicialização avançada. Aí ele vai inicializar. Tá? Aí vai aparecer essa tela aqui, né? Não, desculpa. Vai aparecer essa tela aqui. Tá? Aí nessa tela eu vou escolher, né, a configuração de UEFI. Não vou fazer isso porque senão a gente vai perder, né, a nossa aula aqui. Ok? Bom, então com isso eu entro lá no UEFI e faço as alterações que eu quiser no UEFI. Mas ele já é automático, tá? Se eu quiser dar boot pelo pendrive, basta eu colocar um pendrive com o sistema operacional, ele já vai lá automaticamente e reconhece o pendrive. Ou, se eu colocar o pendrive, ele pergunta para mim antes se eu quero dar boot pelo pendrive, tá? Coloquei um pendrive, inicializei o sistema, ele vira para mim e fala assim: você tem um pendrive aqui, você quer dar boot por ele, iniciado? Eu quero dar boot, ele já faz automaticamente. Então, ele já é automático, tá? Bom, então, olha, como é que é feito a iniciação do sistema? Eu ligo, tanto na BIOS quanto na FAI, é a mesma coisa, tá? Ele vai lá, vê o hardware, dá os bips, normalmente,
tá? E carrega o sistema operacional, carrega para ele poder trabalhar, ok? É, qual que é a vantagem do FI, né? Que algumas já falei para você. Ele inicializa mais rápido, trabalha com disco de mais do que 2 TB, tá? Usa GPT, interface gráfica bem mais bonitinha, ou seja, diferente da BIOS, né? E com isso ele suporta a utilização do mouse. Tá? Ele possui inicialização segura, isso é muito interessante, tá? O Secure Boot até tem algumas instalações de algum Linux, tá? De alguns pacotes Linux, que se você tiver com essa inicialização segura configurada, você não consegue dar boot. Então você tem que entrar lá dentro do sistema e desativar essa inicialização segura. O que é essa inicialização segura? Ele carrega, tá? Alguns vírus, alguns malware de quando o computador foi fabricado, tá? Então, na hora que você vai carregar, ele vai lá, é o Secure Boot, ele vai lá, tá? E veja se tem alguns vírus e se esse alguns vírus no seu computador tá no seu computador e não deixa você inicializar o seu computador. Exatamente porque tem alguns vírus, alguns malwares que eles são de boot, tá? Quando você dá o boot, ele está lá no boot, já vai automaticamente carregando no sistema. Então ele é muito importante para evitar esse tipo de código malicioso de boot, tá? Bom, então o que eu disse para vocês, a diferença primordial entre a BIOS e o EFI é que o EFI é que o EFI trabalha com GPT, não trabalha com MBR. O GPT ele já vai direto no kernel, ele tem backups no disco, e o MBR não, precisa do bootloader primeiro para depois carregar o kernel, que é o básico do sistema operacional aqui para trabalhar. Então, o sistema o EFI ele é mais seguro, mais rápido, tá? E não tem esse problema da trilha zero, ok? Bom, a, a BIOS você consegue entrar nela e fazer atualizações mais simples do que no GPT, tá? Então, com isso, o GPT, o EFI, ele é mais seguro do que a BIOS, tá? Então, ele tem essa vantagem de fazer isso, tá? E, né, caso haja corrupção do sistema de transação, no UEFI eu consigo voltar ao sistema, no MBR não eu perco, tá? Tem que reformatar o meu sistema, ou perder o disco, se o disco está lá, eu tenho que fazer alguma coisa externa para poder recuperar, porque senão eu consigo inicializar. A probabilidade de eu ter que reinstalar o sistema operacional é muito grande, caso haja corrupção do início do sistema de boot, da onde o boot é carregado, tá? Aí eu falei para vocês da bateria, né? Que ela é importante porque algumas configurações ela é em CMOS, em FlashMOS, em CMOS, em Flash ROM, e algumas configurações que eu faço depois, elas são armazenadas nisso. A mais importante dela é o relógio tempo real, né? Relógio tempo real, RTE, R real, RTR, tá? Então, se a bateria está com defeito, ele vai falar isso. Então, os principais erros dele são CMOS checksum failure, CMOS battery state low, CMOS system option no set, CMOS time and date no set, quer dizer, não, perdeu. Então, a bateria está ruim, então está na hora de eu trocar a bateria. Tá? Eu tenho vários tipos de modelo de bateria, tem bateria em pé, tem bateria com essa soquete na presilha, tem bateria que é só preso do lado, tá? Eu tiro a bateria, eu vejo o modelo dela, compro e substituo sem problema nenhum, tá? Isso é muito fácil de fazer, né? A gente basta ter uma ferramenta adequada, uma chave de fenda mesmo, né? Você consegue tirar a bateria, você tira com todo cuidado, vai lá ver o modelo e a configuração dela, coloca outra e coloca no mesmo modelo que está lá. Ela tem normalmente um sinal de mais e menos para indicar qual que é o positivo e qual que é o negativo. Se você olhar, né, qual que é esse sinal, normalmente nos computadores mais modernos, o mais está do lado de cima, tá? Mas se você vai tirar, você já olha lá a marca dela, a Trunk Maxwell, CR2032+, né? Aí você vem com a sua bateria desse mesmo modelo, é CR2032, pode ser do mesmo fabricante ou não, tá? Mas o importante é que ela CR2032. Você pode ver duas baterias, dois fabricantes diferentes com CR32 já. 3 baterias, ok? Então o importante não é o fabricante, o importante é o CR2032 da bateria e a posição, tá? Ela é de 3 volts, alimenta, bacana, sem problema nenhum. Então, isso era o que a gente tinha para falar sobre
é BIOS, tá?